Boa noite a todos. Que Jesus continue nos envolvendo na tua paz, na tua misericórdia, para que possamos fazer algumas reflexões importantes, né? Na realidade, estamos estudando o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como ficou bem claro pela leitura, e que nós convidamos também que vocês releiam depois as orientações de cada tipo de prece, nós vamos aproveitar e fazer uma outra observação, também, né, uma orientação de um espírito sobre a necessidade da oração e sobre a ocasião aí que nós estamos vivendo, que é a Copa do Mundo do Futebol, né, de futebol. Então, na realidade, nós vimos pela leitura que as preces, elas são importantes. Todos nós sabemos que a prece é um diálogo que nós dirigimos ao Criador. Ou ainda podemos dirigir também a espíritos amigos, familiares, né? Mas, na realidade, sempre o foco é o Criador, de onde vai emanar todas as direções de amor e atendendo os nossos pedidos. E, pela própria leitura, nós vimos também que as preces podem ser, né? Elas podem ser de caráter geral, né? Posso orar de maneira geral, posso fazer orações para mim mesma, né? Que são as preces pessoais, devemos orar pelos outros, pelos espíritos e pelos doentes e obsedados. Então, isso já está prescrito no Evangelho, sempre ele dá um modelo, né? Mas como ficou claro também na leitura, que esse modelo não significa que a gente deva decorar a prece. Porque, na realidade, a prece ela tem talvez mais valor quando nós fazemos de coração. Porque aí nós colocamos mesmo em cada palavra os nossos reais sentimentos. Isso não significa que a prece decorada também não tenha sentimento, aí vai depender da pessoa, né? Então, vamos agora ao nosso trabalho de hoje aí. Aproveitando uma orientação de um espírito, que é José de Patrocínio, para quem esqueceu as aulas de história aí, né? Lá quando nós estávamos no ensino fundamental, José de Patrocínio foi um grande abolicionista. Entre outras coisas, também foi escritor, jornalista. Ele era negro, né? E teve um papel muito importante na abolição e na proclamação da República. E, naturalmente, que na pátria espiritual ele ainda continua com este trabalho, colaborando, né, com aqueles espíritos relacionados à África, porque, naturalmente, ainda muitos deles sofrem uma série de dificuldades que nós sabemos. E na FEB existe uma reunião mediúnica para esses espíritos, né, que é direcionado mesmo para os africanos. E, naturalmente, ele dirige esse trabalho e teve uma orientação com a qual nós vamos trabalhar. Antes disso, nós vamos fazer um preâmbulo para chegar até essa prece, esse pedido. A missão do Brasil no mundo, né? Nós sabemos que todo país, toda nação, ela tem um papel fundamental no concerto mundial. Não existe um país, uma nação, que seja mais importante que a outra. Todas são importantes, mas cada um tem um foco, né, para exercer esse papel no mundo. É mais ou menos assim, no nosso organismo, não dá para falar, por exemplo, que o ouvido é mais importante, por exemplo, que os olhos ou menos importante. Que o fígado é mais importante ou menos importante do que o pulmão, os pulmões, por exemplo, do que os rins, né? Tudo é importante. Para que um organismo nosso tenha equilíbrio, tenha harmonia, faz-se necessário que todos os órgãos estejam bem. Pode ver que quando um entra em colapso, a pessoa se desequilibra. No mundo também é assim, né? Todas as nações são importantes. Cada uma tem o seu foco, a sua função. Mas a principal missão do Brasil é proporcionar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença
e de fé raciocinada, e ser o maior celeiro de claridades espirituais no orbe inteiro. Então, é uma missão séria, né? Enquanto outras nações têm outros enfoques, têm outros objetivos, e quando nós falamos dessa missão, desse objetivo, não é que a própria nação escolhe, é aquela designada pelos espíritos, coordenados naturalmente pelo Mestre Jesus, que é o governador do planeta Terra. Esses espíritos, coordenados por Jesus, escolheram essa missão para cada nação. Agora, se a nação vai conduzir bem ou não, né, isso também é outro problema, né? Mas a do Brasil é esta. Foi escolhido por Jesus para que possa ter essa tarefa. No início, né, quando o Brasil é descoberto, aí, entre aspas, pelos portugueses, tudo isso já teve uma trajetória que nós sabemos, designada pelos espíritos amigos, por Jesus. No início, o Brasil foi conhecido pelas suas infinitas riquezas, em seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Virou mesmo assim um grande atrativo para todos os povos. Tanto é que quando Portugal chega aqui, depois outros povos também europeus começam a chegar até aqui, né, deslumbrados com as nossas riquezas. Entretanto, a missão do Brasil não é material, e sim espiritual. Ela não é para ser este celeiro material, mas o celeiro espiritual. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo do progresso material, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. De onde nós tiramos esses enunciados, essas informações? De um livro de Humberto de Campos, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos também foi um grande escritor brasileiro, teve um papel renomado na literatura brasileira, né? Pertenceu também à Academia Brasileira de Letras, e após desencarnado, ele passa, então, a escrever textos, e esse livro foi um grande marco, até que, quando o livro foi lançado também, né, houve alguns questionamentos. Seria o país, o Brasil, coração do mundo mesmo, pátria do Evangelho? Aí nós vamos verificar que, principalmente no prefácio da obra, que foi feito por Emmanuel, e depois o próprio Humberto de Campos também enunciando o seu trabalho, ele vai contar, então, toda a manifestação da equipe espiritual coordenada por Jesus para escolher o Brasil para ser esse celeiro espiritual. Então, Jesus se aproxima de Eliú, um grande espírito que tem um papel muito importante também, né, nessa coordenação espiritual do Brasil, e fala: olha, claro que Jesus já sabia de tudo isso, né? Mas todos os espíritos superiores, e Jesus é o maior que nós conhecemos, resposta dos espíritos, né, quando Kardec fala qual é o maior espírito que nós conhecemos, e a resposta vem em Jesus. Ele chega para ele e fala: olha, preciso de um local adequado para ser uma nação que vai abrigar todo o celeiro espiritual que vai depois devolver ao mundo, né, como um suporte espiritual. Então, Eliú pensa, né, vai pesquisar e fala assim: olha, mestre, tem um local lá na América que é lindo, é maravilhoso, né? Jesus, claro, já sabia de tudo isso, mas todo o espírito superior, ao organizar a sua equipe, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele já fez muito bem isso com seus apóstolos, né? Ele fala: então vamos lá. Reconhecer ou nos lembrar desse local. E chegam até o Brasil. E ele descreve maravilhosamente, né,
esse lugar maravilhoso, só que nós não sabemos, eles não falam exatamente em que lugar do Brasil eles estiveram, claro, né? Para não causar depois bairrismo em ninguém, nem ciúmes nos outros. Mas é o nosso país, é o nosso Brasil. E este local vai ter a coordenação espiritual de Ismael. Quem é Ismael? Um espírito de uma grandiosidade imensa, que também é aquele que coordena no âmbito espiritual a nossa nação. Tudo isso registrado neste livro de Humberto de Campos. Então está aí o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bom, mas com tanta responsabilidade, o que é que Jesus espera de nós? No caso aqui, nós os brasileiros. Porque é claro que a equipe espiritual, Jesus mobilizou toda essa equipe espiritual, toda essa falange de espíritos, né? Já, vamos dizer assim, no alto escalão da sua plenitude espiritual, para escolher este país, para ser o celeiro de bênçãos, o celeiro da espiritualidade, e que todos nós, que na realidade estamos brasileiros, porque na realidade o espírito, ele tem que ser livre de todos os rótulos de nações, né? Nós não podemos ficar brigando, né, por essas bandeiras, por essas cores, embora a gente tenha que honrar o país em que nos abriga e fazer algo por ele, né? Agora mesmo, ainda ouvindo os repórteres, né, por ocasião aqui do jogo, falando assim, não, isso é um jogo, não é uma guerra, porque um jogador estava cumprimentando o outro, trocando as camisas. Isso vamos dizer, é um esporte, não é realmente uma guerra. E a gente observa, então, que as pessoas estão caminhando para isso. E que, neste momento, na realidade, o que conta mesmo é a fraternidade. E o Brasil, como coração do mundo e pátria do Evangelho, ele tem essa finalidade. Por isso que aqui nós temos as 3 etnias misturadas. Vimos isso hoje também, né? Na abertura dos jogos, que é o índio, é o negro e é o branco. Aqui no Brasil, nós recebemos todos os estrangeiros com muita tranquilidade. E, principalmente, um fato interessante, que sendo um país imenso, né, são 8,5 km de extensão, nós não temos problema com a língua. A unidade linguística é um fator assim, assustador para outros povos, que são bem menores e que, às vezes, a língua tem diferentes dialetos, a ponto, às vezes, de uma pessoa não entender o que o outro fala, e isso não acontece no nosso país. De norte a sul, de leste a oeste, todos nós falamos a mesma língua. Claro que, às vezes, há algumas variações, mas nós nos entendemos muito bem. Isto é algo que intriga também as outras nações. Significando o que para todos nós? Exatamente que essa unidade linguística também é para facilitar esse encontro, né, do próprio brasileiro com ele mesmo e a facilidade que ele tem para receber as outras nações. Lembrando que todos nós que estamos aqui viemos de diferentes lugares. Não dá aqui para um falar exatamente assim, tenho ascendência africana, outro tem ascendência europeia, ou mesmo indígena. Todos nós temos isso, essas nações, né, todas no nosso sangue, vamos dizer. Ninguém briga muito pela sua etnia aqui, porque nós temos todas elas misturadas. E isto é que caracteriza a beleza do nosso país, que nós devemos continuar, né, firmes nisso. Na questão 733 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga assim: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Então, neste capítulo, ele está abordando sobre a lei da destruição, que é uma lei, né, que nós sabemos também necessária
para a própria transformação, mas que seja uma destruição natural. E nessa resposta, os espíritos vão dizer assim, olha, na medida em que as pessoas vão evoluindo, cada vez menos a necessidade da destruição. Por que eu estou fazendo, coloquei essa observação aqui na nossa fala? Porque nós estamos vivendo um momento no Brasil que é de um certo amadurecimento moral e ético, né, em que as pessoas reconhecem que nós precisamos tomar uma postura assim, em favor de toda a humanidade, principalmente daqueles que sofrem, dos que têm maiores necessidades, mas que, às vezes, inadvertidamente, alguns grupos imaginam que é destruindo, né, bens materiais, instituições, é que essas reivindicações terão valor. E aí nós observamos, pela resposta dos espíritos, que quanto mais evoluído for um ser humano, menos necessidade de destruição. Não é algo para nós pensarmos, né? Então, a Copa do Mundo, que hoje nós iniciamos, né, que é um momento também histórico, ele é um evento controverso, né? Por isso que gerou aqui no nosso país, pela primeira vez, porque o Brasil, os brasileiros gostam muito, né, desse esporte. O Brasil é conhecido muito pela pátria do futebol, mas, para surpresa de muitos, houve uma mobilização social por parte de alguns grupos, e até certo ponto essa mobilização justa, né, porque é um evento em que você gasta, às vezes, fortuna para construir estádios, um certo aparato, quando nós temos uma série de necessidades primeiras que são relegadas aos olhos da autoridade. Então, esse evento tão controverso, que já tem gerado alguns benefícios, ao fazer a população pensar, se posicionar. É elemento de progresso moral também, né? Ao sensibilizar milhões de pessoas para uma visão da sociedade que antes não estava bem definida em seus valores. Então, tudo tem o seu lado positivo e negativo também, né? Nesse caso, nós observamos um certo amadurecimento da nossa população para pensar assim, bom, para que gastar tanto com algumas coisas que não são necessárias, que são realmente desnecessárias, se a nossa população, as pessoas ainda estão morrendo nas portas dos hospitais, nós estamos com um problema sério na educação e uma série de fatores. Mas, voltando também, que essa mobilização não precisa ser com destruição, não é isso que nós estamos naturalmente defendendo, né? Mas acabou sendo um momento controverso e que, em contrapartida, é necessário que todos nós agora pensemos sobre isso, né? E agora, qual o nosso papel? A Copa já está aí, né? O Brasil está sendo observado e será cada vez mais em razão da Copa. Todos os olhos estão sendo voltados agora para o nosso país. Disso nós não temos dúvida. Hoje, enquanto nós estávamos aqui, né, assistindo ao jogo, pode ter certeza que todos os países também estavam fazendo isso, né? E é claro que este olhar não se restringe apenas ao jogo. Esse olhar vai ser abrangente também para a nossa nação, para o nosso povo, da mesma forma que muitos de nós, né, desconhecendo às vezes essa parte de geografia, que país é esse, a Croácia, nós queremos saber que língua fala, qual a origem, né? Isso suscita em todos nós, e é bom que seja assim. Da mesma forma, os outros países também estão com esse olhar. Então, nesse momento histórico, é oportuno para mostrarmos que somos o país da diversidade racial e cultural, país da liberdade religiosa, da solidariedade, do calor humano.
Então, a abertura da Copa, pelo menos na minha opinião, acho que eles foram bastante felizes, porque eles mostraram exatamente isso, né? A nossa riqueza ecológica e depois a diversidade cultural, né, da dança, das etnias, mostrando que aqui é isso mesmo que acontece, né? Que nós recebemos todas as pessoas com carinho, e todas as pessoas convivem bem, brancos, negros, índios. É claro que a gente sabe que ainda não é pura perfeição, mas, de modo geral, assim é o brasileiro. O brasileiro é bem assim. Então, antes de ver a mensagem de José de Patrocínio, eu quero lembrar também de uma curiosidade em relação à Copa do Mundo, né? Em 30 de 6 de 2002, também numa Copa Mundial, o Brasil vence a Alemanha na Copa que foi realizada pela primeira vez em 2 países, né? Na Coreia do Sul e Japão. E o Brasil vence e recebe o título de pentacampeão. Neste dia, também desencarna o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, pois ele sempre dizia e pedia que queria desencarnar num dia em que os brasileiros estivessem muito alegres. Isso aconteceu. Claro que por obra e providência divina. Então, eu só, enquanto estava preparando esse trabalho, eu pensei nisso e falei assim, bom, então nós temos que valorizar todos os eventos. E, é claro, sempre com um olhar de análise, né? Ninguém vai só ficar no oba-oba e no foguete, né? Mas nós temos que observar que o Chico também ele adorava futebol, né? Dizem que ele era corintiano. E pediu para desencarnar nesse dia, porque a alegria do futebol, naturalmente, tinha um significado, né? Então, vamos ver a mensagem de José de Patrocínio, que se chama Prudência, e nós vamos reiterando as orientações. Eu vou ter que ler daqui, que daqui eu não consigo, gente. Aquietemo-nos. Relembram os instrutores espirituais. A transição recomenda prudência. A pátria do cruzeiro, com a responsabilidade de representar a fraternidade na terra, está diante dos olhos do mundo que, aproveitando a ocasião dos Jogos, redescobre o Brasil. Colocamo-nos, neste momento, à disposição dos benfeitores para pedir as bênçãos para a nossa gente, para a nossa terra, para nosso torrão natal. E percebemos o cuidado dos espíritos nobres que representam o país da pátria para zelar pelo equilíbrio, pela prudência e pela ordem. Os benfeitores nos recomendam prudência, aquietarmos antes de acelerarmos, paciência antes que a preocupação maior, oração antes que o receio. Só lembrando que o Brasil é conhecido como a pátria do cruzeiro, porque naquele mesmo momento em que Jesus conversa com Eliú, né, vamos buscar um local para ser o celeiro espiritual. Quando eles vêm para o Brasil e determinam que será aqui, aqui nós vamos implantar, nós vamos transportar a árvore, né, de Jesus para essas terras. E aqui será conhecida como a pátria do cruzeiro. Nós vamos implantar aqui, né, ou plantar esse cruzeiro que é o símbolo do amor, dessa responsabilidade. Então, é isso que é uma oração, né, que vocês estão vendo que José de Patrocínio está fazendo e pedindo para todos nós prudência, paciência, compreensão, porque o mundo, como eu comentei com vocês, está com os olhos voltados para nós. E que o Brasil agora está precisando de muita oração. Os nossos amigos maiores pedem que nos habituemos nesses dias. Então, até o final da Copa, olha que os espíritos nos pedem. Amanhecer orando pela pátria. Durante o dia, mentalizar a paz da pátria. Ao adormecer,
Orar pelo equilíbrio da pátria, porque o mundo espiritual nobre, certamente cuidando de nós, cria as condições de defesa para que os acontecimentos ocorram com equilíbrio, para que a ordem não se deixe vencer pela desordem, para que a prudência nos conduza com equilíbrio à condução do processo das mudanças necessárias. Os irmãos infelizes, acostumados à balbúrdia, à desordem no mundo espiritual inferior, querem aproveitar também no seu trabalho organizado, chamar a atenção do mundo para desmoralizar o grande programa de Jesus para o Brasil. Por isso, em nome deles, nós queremos pedir aos nossos companheiros o hábito da oração em favor da paz. Teremos certamente preocupações graves que devem esperar de nós e receber das nossas orações o testemunho do equilíbrio, para que as forças do mal não encontrem espaço também em nós. Então, vamos observar. Não foi Jesus, que é o governador do planeta Terra, que escolheu, claro, entre outras nações para ocupar diferentes papéis, mas ele escolheu o Brasil para ser o celeiro espiritual, para levar o evangelho, o seu evangelho para outras nações, que é o que tem acontecido. A doutrina espírita saiu da França e veio florescer no nosso país. E é daqui que a doutrina espírita está voltando para as outras nações. São agrupamentos de brasileiros em outras nações, levando o evangelho de Jesus. Mas todos nós sabemos que Jesus, ainda como na época em que esteve aqui, não é amado por todos os seus irmãos. Que existem na espiritualidade falanges que trabalham com anticristo. Eles querem destruir o trabalho de Jesus. Claro que a gente sabe que não conseguem, mas atrapalham, colocam obstáculos. Então essas equipes aproveitam esses momentos para insuflar nos encarnados, que também estão nesta mesma sintonia, e que se nós não observarmos até nós, que nos dizemos cristãos, que dizemos trabalhar para Jesus, nós entramos nessa sintonia, se nós não estivermos atentos a isso. E aí, nós mesmos que nos dizemos cristãos, vamos trabalhar com a equipe do anticristo. É isso que José de Patrocínio está nos dizendo. Então, vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos irmãos desencarnados e encarnados, que estão nessa tentativa vã, mas que pode colocar obstáculos para a nossa nação, que é a nação da espiritualização. Então, são esses nossos irmãos que querem mostrar para os nossos outros irmãos estrangeiros que o nosso país está em confusão. Todo mundo sabe, todo mundo que conhece as nações, que tem uma mínima cultura, sabe o que acontece num país e no outro, e sabe que, de modo geral, todos nós estamos em dificuldades de ordens morais e éticas. Mas que o Brasil sempre acolheu tão bem os nossos estrangeiros, como que nós vamos receber agora os nossos irmãos que se deslocaram de diferentes países? Não está em questão aqui se vieram assistir o jogo, se é interessante ou não. Foram escolhas. E que se nós viajarmos para outros países, nós queremos ser bem recebidos. Isso os estrangeiros fazem bem. Ainda que não tenha o calor que o nosso brasileiro tem. E que nós não podemos, então, fazer isto. Porque quando nós estamos nessa sintonia, nessa crítica gratuita, porque nós devemos, sim, ser cidadãos conscientes, buscarmos os direitos, mas executarmos os nossos deveres, mas existe um momento em que nós devemos fazer isto, que é no momento em que nós vamos escolher aqueles que dirigem as nações, né? No caso, a nossa nação.
e não ficar trabalhando com esses irmãos que estão em desequilíbrios. Os espíritas, conhecedores destes acontecimentos, da ação dessas criaturas infelizes, nossos irmãos, devemos estar conscientes de que representamos elos da grande corrente da bondade que protege o grande programa que o Cristo de Deus colocou nas mãos do povo brasileiro. Estejamos, pois, meus irmãos, atentos. Não sejamos aqueles que multipliquem as más informações e notícias, mas asserenados, aquietados, nos liguemos aos benfeitores nesse momento importante, para que possamos transmitir para o mundo inteiro a nossa gente tão boa, a expectativa de um ambiente de paz e de um povo ordeiro e generoso, e, sobretudo, cristão. As equipes espirituais, isso não acontece só agora, né, gente? Sempre que há eventos, instituições religiosas ou não, que aglomeram muitas pessoas, as equipes espirituais, eles montam uma verdadeira, vamos dizer assim, parafernália para proteger os ambientes. Nós imaginamos, né, que hoje, por exemplo, lá na capital, né, do nosso estado, lá no Taquerão, a equipe espiritual deve ter montado quase que um outro estádio na dimensão espiritual, colocando espíritos luminares para protegerem todas aquelas criaturas que lá estavam, para que não acontecesse nada de desagradável. Porque imaginemos nós, que tragédia não seria, não apenas para nós, mas para todos aqueles. E se essa equipe espiritual monta tudo isso, como deve montar em todos os outros estádios, e nós sabemos que o nosso pensamento tem uma força poderosa, por que nós vamos ficar vibrando contra? Então é isso que José de Patrocínio, em nome da equipe de Jesus, está pedindo para todos nós, que nos dizemos cristãos. Então nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que vibrar em uníssono, para que as nossas vibrações, né, cada um de nós vibrando, vai somar e ajudar essa equipe espiritual, para que o nosso país continue sendo o país que vai exportar espiritualidade. Se nós acreditamos nisso, nós temos que trabalhar para isso. É isso que Jesus espera de nós. Que interessante, foi saindo letrinha por letrinha. Então, que a nossa bandeira, né, tenha realmente as flores, o perfume, para que realmente nós possamos ser essa nação. Orando juntos, estaremos ligando as forças vivas da bondade que emana do coração do nosso Mestre, o Cristo de Deus. Estaremos oferecendo aos nossos dirigentes encarnados, aqueles homens e mulheres que têm incumbência de zelar pelo equilíbrio e pela orientação política, econômica, social do Brasil, para que os acontecimentos que possam ocorrer não perturbem a generalidade da nação, e para que o programa do Cristo se faça maior do que os transtornos, e para que, de um modo geral, todos nós contribuamos para a paz. Mantenhamo-nos aquietados, confiantes, vigilantes e orando, entregando-nos às mãos santíssimas de Jesus de Nazaré. O anjo Ismael, aqui na Federação Espírita Brasileira, organizou programa de trabalho intenso com os espíritos que representam os dirigentes espirituais do Brasil, para estabelecer os pontos estratégicos em Brasília, nas demais cidades importantes do país, as defesas geradas necessárias para a vigilância e para que a ordem não se perturbe. Não tenhamos receios.
confiemos atentos. Está saindo devagarzinho. Os momentos políticos que vive o planeta não tem como não refletir o Brasil. E representando o foco do mundo nesses dias, é importante que estejamos aqui na nossa casa, oferecendo o melhor ambiente vibratório de beleza espiritual, para que o anjo Ismael possa cumprir com o apoio dos espíritos nobres o programa de Jesus. Os momentos recomendam prudência, como dizíamos, e cuidado. Oremos, meus irmãos, e mantenhamos-nos em paz. Que Jesus abençoe a pátria que amamos. Que o Cristo de Deus ilumine as consciências das nossas autoridades. Que os ambientes dos jogos sejam protegidos pelas forças da luz e que a nossa certeza na condução dessas energias nobres faça de nós também instrumento da paz. Que o Cristo de Deus nos abençoe, abençoe a Federação Espírita Brasileira, abençoe o nosso país e nos inclua no grande programa dos trabalhadores do bem. Olha aí as cores que estão em nós. Abraço-vos fraternalmente, José do Patrocínio. Ah lá, essa foi uma gravação, de gravação de psicofonia pelo médium José Pinto Rabelo, em reunião do Grupo de Assistência e Apoio aos Povos da África, que é uma reunião que eles têm semanalmente lá na Federação Espírita Brasileira. E o José de Patrocínio veio dar essa mensagem. Agora, no último abril, dia 17 de abril, eu participei com outros colegas. Clare também estava lá num congresso internacional de educação espírita. E havia entre os estrangeiros, havia um casal de angolanos. E eles vieram mostrar o trabalho que fazem na África, na área de educação, na área médica. E me chamou a atenção, que a mulher, a angolana, uma mulher se mostrou bastante espiritualizada. Ela pediu naquele momento para nós, ela veio da Angola, pedindo para nós brasileiros que orássemos pelo Brasil. Eu ainda não conhecia essa mensagem, ainda não tinha sido psicografada. Ou já, Não tinha. Aí ela pediu para orar pelo Brasil, por causa da Copa. E aquilo me chamou profundamente a atenção. Falei, interessante, Por que será que ela está fazendo isso? E aí, depois, quase que um mês, nós temos, então, essa mensagem, confirmando, E essa grande responsabilidade nossa, então, porque eu penso, acredito, que como espíritas que somos, ter nascido no Brasil é um compromisso muito sério para nós. É um país que nós transitamos assim livremente, que nós convivemos fraternalmente com todas as pessoas. Ter nascido espírita, ou ter nascido em berço espírita, ou ter conhecido depois a doutrina espírita, e viver no estado de São Paulo, que é a locomotiva do nosso país, isso vai ter um preço para todos nós, porque isso é muita bênção. E a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, amemos o nosso país. E amar o país não é apenas levantar as bandeiras, igual nós estamos vendo, tudo bem, tudo isso é muito interessante, é justo, a gente vê que os outros países também fazem isso, é um momento de confraternização. Mas amar o país é muito mais do que isso. É realmente reconhecer que nós temos, que Jesus espera de nós um trabalho, que Jesus espera de nós um papel. Todos nós viemos de outras nações, porque o Brasil é um país praticamente novo.
As nossas encarnações anteriores provavelmente se deram em outros lugares. E que agora nós estamos aqui. Ainda no estado de São Paulo, né? Que é um país que está à frente, que leva... É um estado que está à frente e que leva o país. Isso não é privilégio. Isso é responsabilidade. E Jesus está aí. Isso não significa, gente, que Jesus não está atento para as outras nações. Em absoluto estamos dizendo isso. Que ele é o governador do planeta. Ele abraça o planeta todo. Ele acolhe todas as criaturas de todos os planetas, de todo o planeta. Mas ele quer e designou o Brasil para ser o celeiro da espiritualização. Então, não vai ser aqui que nós vamos desviar essa rota, né? Esse aí é o nosso trabalho, no intuito de fazer essa divulgação para que continuemos a orar, envolvendo todos os brasileiros, todos os estrangeiros que estão aqui conosco, os que não estão aqui conosco também, os nossos irmãos desencarnados, que inadvertidamente trabalham com o anticristo. A gente sabe que essa tarefa é em vão, porque o bem vai vencer. Mas ele pode ser retardado se nós não colocarmos o trabalho que devemos fazer. Então, oremos e, através dos nossos pensamentos, construamos esse mundo de paz que é que Jesus espera de nós. Que fala tão bem naquela música do César Tucci, né? Que até era para o Antônio Carlos cantar, mas não deu. Senhor Jesus, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Nós viemos para o Brasil para nos redimirmos de tantas encarnações que tivemos em países, né, que pouco construímos, que nos deixou, às vezes, muito materializados, muito envoltos ainda nessa intelectualidade não aliada ao amor, e que fizemos coisas que não deveríamos fazer. Estamos agora aqui no Brasil para construir esse país que é novo, que está recebendo todas as outras etnias, mas que precisamos construir um país justo, sim, um país moral, um país ético, mas com amor, com a fraternidade e não com a destruição. Que abençoe-nos Jesus sempre nesse propósito. Muito